Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No nosso de olho de hoje, a gente vai dar uma olhada nos instrumentos de orientação, para que a gente não fique perdido por aí. Desde a antiguidade, os seres humanos procuram formas de se orientar e localizar na superfície terrestre, para poderem assim se locomover de forma segura e seguir o caminho desejado. Um dos primeiros instrumentos de orientação foi o astrolábio. Ele é um antigo instrumento de navegação, utilizado para medir a altura dos astros e determinar sua posição. Este é Martin Brunold. Ele vem construindo astrolábios com as próprias mãos há mais de 40 anos. Outra forma de se localizar é a partir dos pontos de referência. Os pontos de referência são locais que possuem uma singularidade, ou seja, se diferenciam dos demais e se destacam na paisagem como pistas que devem ser seguidas, a fim de possibilitar a chegada ao nosso destino. Veja, por exemplo, a nossa imagem aqui ao lado, que tem placas mostrando para que lado seguir, caso você queira ir para a Avenida do Parque ou caso você queira ir em direção ao Empire State Building. Os astros também são uma forma de nos ajudar com a localização e a orientação. Observando a natureza e o movimento dos astros, o ser humano descobriu que poderia obter importantes informações sobre a sua localização. A observação diária do Sol permitiu perceber que o astro nasce sempre do mesmo lado no horizonte e se põe no lado oposto. Você já havia percebido isso? A partir do movimento aparente do Sol, foram definidos os pontos cardeais leste e oeste. Prestem bastante atenção nisso, pontos cardeais. O leste, também chamado de Oriente, é o local onde o Sol nasce, e o oeste, ou Ocidente, é o local onde o Sol se põe. A rosa dos ventos é um instrumento que indica os pontos cardeais e colaterais, que foram criados a partir da observação do Sol. Veja bem. Os pontos cardeais são esses que eu coloquei com as letras em azul. O leste, onde o Sol nasce. O oeste, onde o Sol se põe. O norte, nesse caso aqui para cima. E o sul, nesse caso aqui para baixo. Esses são os 4 pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. Observe também os que estão em letras amarelas. Eles são os pontos colaterais. Nós temos o Nordeste, que é o ponto entre o Norte e o Leste. O Leste também pode ser representado pela letra E. Logo, para que nós possamos formar os pontos colaterais, nós unimos a primeira letra de um ponto cardeal com a primeira letra de outro ponto cardeal. Portanto, temos N de Norte e E de Leste, ou Este, ou East, que seria em inglês. Entre o norte e o oeste temos o noroeste, N de norte, O de oeste, norte mais oeste, noroeste. Entre o sul e o leste temos o sudeste, o sul do leste, S de sul, E de leste. E entre o sul e o oeste temos o sudoeste, o sul do oeste, S de sul, O de oeste. E agora uma pergunta que fica: e entre os pontos cardeais e colaterais, esses aqui representados pelas pontas das estrelas amarelas, qual será o nome desses pontos? Também é possível se orientar a partir das constelações. As estrelas foram os primeiros pontos de referência, e os viajantes as agrupavam em conjuntos que pareciam formar desenhos, denominados constelações. O astrolábio se guiava a partir do desenho das constelações. Veja só, é um conjunto de estrelas que formam um desenho. Essa é a constelação do Triângulo Austral. Essa aqui é a constelação do Cruzeiro do Sul. A bússola foi um instrumento criado a partir da rosa dos ventos. Percebam ela desenhada ali na bússola. Observe que o leste está representado pela letra E, porque é uma bússola em inglês, e o oeste está representado pela letra W, pois oeste em inglês é west. Muito bem, apesar do conhecimento das direções e da observação do Sol, foi somente com a invenção da bússola que houve uma maior expansão das expedições e facilidade de se orientar em longas viagens, não dependendo tanto das condições do tempo.
Porque como você vai conseguir se orientar pelo sol se estiver nublado? Como você vai conseguir se orientar pela lua se estiver chovendo? Como você vai conseguir se orientar pelas constelações se estiver nevando? A bússola tem a propriedade de conseguir reconhecer a magnetização do Polo Norte e do Polo Sul. Portanto, a sua agulha irá sempre apontar para o norte. Logo, sabendo utilizar a rosa dos ventos e sabendo para que lado é o norte, você saberá para que lado é o leste, o oeste, o sul, todos os pontos cardeais, todos os pontos colaterais e todos os pontos... Não vou dizer, você vai ter que pesquisar. Chegamos a uma das principais ferramentas de orientação e localização, os mapas. Assim como definimos linhas que permitiram a construção da Rosa dos Ventos, a partir de onde o Sol nasce e se põe, os cartógrafos, aqueles que produzem e desenvolvem os mapas, também criaram linhas que permitem a localização de qualquer ponto na superfície terrestre. Essas linhas são chamadas de linhas imaginárias. Ou seja, pegamos o nosso planeta Terra, que está aí atrás, e traçamos algumas linhas nele, como essa aqui. E a partir dessas linhas, nós conseguimos nos orientar e nos localizar. Uma dessas linhas é a linha do Equador, e ela corta o planeta ao meio no sentido horizontal, criando assim dois hemisférios, ou seja, duas metades. Uma metade no norte e uma metade no sul. Veja a rosa dos ventos aqui na nossa lateral. N de norte, S de sul. A metade de cima, norte. A metade de baixo, sul. E aqui está a nossa linha do Equador, dividindo o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. Perceba que ela passa numa parte do Brasil. Além da linha do Equador, estabelecemos outras linhas no mesmo sentido, chamadas de paralelos. Essas linhas constituem círculos menores traçados paralelamente ao Equador. Então, se temos aqui a linha do Equador, temos várias outras no mesmo sentido, até os polos. Também resolvemos criar uma outra linha, agora no sentido vertical. Outra importante linha imaginária é o meridiano de Greenwich. Por que esse nome? Porque o meridiano de Greenwich passa aqui, na cidade de Londres, na Inglaterra, e Greenwich é um observatório astronômico localizado na cidade de Londres. Greenwich foi escolhido para ser o ponto de divisão do planeta, considerando agora os pontos cardeais leste e oeste. Portanto, aqui do lado direito teremos o hemisfério leste e aqui do lado esquerdo teremos o hemisfério oeste. Estes hemisférios podem ter outros nomes também. Veja bem, ele divide o planisfério em dois hemisférios, o oeste, que também pode ser chamado de ocidental, e o leste, que também pode ser chamado de oriental. Também é possível traçar outras linhas imaginárias no sentido vertical. Diferentemente dos paralelos, os meridianos são semicírculos que passam pelos polos norte e sul, ou seja, eles começam no polo norte e terminam no polo sul, ou começam no polo sul e terminam no polo norte, diferente da linha do Equador e dos paralelos, que dão a volta ao mundo inteiro. Essas linhas são traçadas no mesmo sentido do meridiano de Greenwich. E este é o planeta marcado pelas linhas imaginárias, os paralelos, no mesmo sentido da linha do Equador, e os meridianos, no mesmo sentido do meridiano de Greenwich. Agora observe, será que dá para usar estas linhas como instrumento de localização? É só pensar um ponto de encontro entre um paralelo e o meridiano. Observe, temos aqui o ponto de encontro entre o meridiano de Greenwich, certo? Que passa lá do Polo Norte até o Polo Sul, com um outro paralelo muito importante, o Trópico de Câncer. Este ponto de encontro é entre o meridiano de Greenwich e o Trópico de Câncer. Então a pessoa pode passar uma informação para outra dizendo que está esperando por ela no ponto de encontro entre o meridiano de Greenwich e o Trópico de Câncer. Seria o equivalente a dizer que está na esquina da rua X com a rua Y. Agora observe este outro ponto aqui. Ele passa pelo paralelo da linha do Equador e por um outro meridiano que nós ainda não sabemos o nome. E aí, o que você acha dessa forma de localização?
Será que ela tem algum nome especial? Você vai saber na nossa próxima aula. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha conseguido aprender e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Até a próxima. Tchau.